E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A gente está em casa, está estudando e eu vou ensinar hoje um pouco sobre tendências. Então tem aqui hoje na live com a gente tá o Thiago Madi, o Alisson, Ricardo, Lucas, são meus mentorados. E esse vídeo vai ficar gravado aí para vocês na plataforma do YouTube. E hoje a aula vai ser um pouco sobre tendências, linhas de tendências. Então não é um vídeo de 5 minutos. Então se você está aqui é porque você já conhece o meu canal, já sabe como é que funcionam as coisas. É um vídeo um pouco mais demorado. E então se prepara, pega papel, pega caneta e tente aprender alguma coisa hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar o like, curte, compartilha. Senão no final você vai acabar esquecendo. Então, vamos começar a aula e espero que vocês gostem desse conteúdo, desse material. Beleza? Bom, então vamos começar. Eu tinha preparado para vocês hoje aqui uma aula que a gente já tinha comentado sobre linhas de tendência. A linha de tendência, ela pode parecer simples. Na verdade, ela é simples. Mas é uma ferramenta de um arsenal técnico muito foda. Porque assim, a linha de tendência, quem é meu aluno já sabe, a gente utiliza muito para fazer análise dos gráficos, volumes. Então, quando a gente pensa em linhas de tendência, é uma coisa que assim vale a pena traçar em qualquer momento. E eu vou trazer hoje para vocês um pouco sobre como funciona essas linhas de tendências e a gente depois vai traçar aqui no gráfico. Então vou trazer aqui primeiro o bloco de notas, vou dar uma explicaçãozinha básica. Acompanhando aqui, está todo mundo vendo? O áudio está bom? Tá bom o áudio aí, pessoal? Beleza. Bom, então para começar, a gente tem aqui uma linha de tendência. Eu vou mostrar um movimento qualquer aqui em cima. Movimento aqui, ó, com ativo, tá? Toda vez que o ativo fizer numa tendência de alta fundos, a gente consegue traçar a nossa linha de tendência. Então temos um toque, 2 toques, 3 toques. Então nessa linha de tendência, essa linha de tendência de alta, porque nós estamos falando do mercado de alta, teve 3 toques. Então é uma linha de tendência que tem respeitado. Porém, se você verificar aqui, essa aqui e essa aqui é também considerado um fundo e também pode ser traçado uma linha de tendência. Então, a gente tem uma tendência, no caso aqui, que nós temos 3 toques, uma tendência aqui, para quem é meu aluno sabe que pode ter um volume maior aqui, né? Nessa parte de baixo, é um fundo relevante. Então, esses toques aqui são toques relevantes da nossa linha de tendência principal que a gente tem. Essa tendência que eu tracei aqui, essa linha, ela pode ser uma linha de tendência secundária. Mas como isso? Vou explicar. O mercado, ele não se move tão bonitinho assim, né? Como a gente já sabe. Ele se move um pouco mais errático. Então temos uma linha de tendência e temos um movimento aqui, ó. Bom, beleza. Aqui temos um movimento, uma linha de tendência de alta. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que dentro desse movimento, a gente tem várias linhas de tendência. Ó. Eu tenho uma linha de tendência aqui que ele perdeu. Que peguei conectando esses fundinhos aqui. Posso traçar uma outra linha de tendência. Deixa eu ver onde tem mais toques. Aqui, por exemplo. Tem mais 2 toques ali. Ó. Um toque aqui. Outro toque ali. Tem uma outra linha de tendência, tô pegando esses toques aqui, vamos supor que ele encostou aqui, esse aqui, e ele foi perdendo algumas linhas de tendência. Então eu vou começar dando um conceito para vocês muito foda. Esse conceito é o seguinte: quando nós temos uma linha de tendência principal e uma linha e um movimento assim, ó. Deixa eu pensar aqui. Isso. Quando nós temos uma linha de tendência, temos 2 toques aqui nessa linha de tendência.
esse toque aqui, 2 toques principais, maravilha. Quando a linha de tendência for muito inclinada, vamos supor que aqui foi uma inclinação, deixa eu até ajeitar aqui para facilitar a visualização. Aqui, por exemplo, vamos supor que ele tocou aqui. Quando a linha de tendência é muito inclinada e a gente perde essa linha de tendência, anota que isso é importante. Quando o ângulo for muito acentuado, muito agudo esse ângulo, quando a gente perde a linha de tendência, a probabilidade de ele lateralizar é grande. É maior do que fazer uma reversão. Como assim? Quando a gente tem uma linha de tendência, que a gente vai traçando, o que eu falei, vai traçando linhas de tendência. O que a gente espera? Que ele perde a linha de tendência e reverta a tendência. Então, vou dar mais um exemplo. Quando eu tenho uma linha de tendência e ele está vindo com esse movimento aqui assim, ó. E ele perde essa linha de tendência. E reparem que esse ângulo aqui não é um ângulo muito agudo, muito acentuado. Então, sim, ele pode caracterizar uma possível reversão de tendência. Quando ele perde essa linha, ele pode caracterizar essa reversão de tendência. Porém, quando o ativo, vou dar um exemplo aqui, faz isso aqui, ó. Que a inclinação desse ativo é muito grande. Tá difícil um pouco desenhar aqui, mas tudo bem. Quando ele perde essa linha, esse verde aqui, ó, ele tende a lateralizar ao invés de fazer uma possível reversão de tendência. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Vamos supor que a gente tem uma linha de tendência aqui e o ativo faz isso aqui, ó. Tracei uma linha de tendência aqui. Repare a angulação dessa linha aqui comparada com essa linha preta, com essa linha de tendência. Essa angulação aqui é muito maior, né? Se a gente pensar em ângulos, essa angulação aqui ela é muito mais aguda do que essa angulação aqui. Então, quando isso ocorre, geralmente a gente está diante de um rompimento. E quando a gente tem esse rompimento, quando a gente perde essa linha de tendência aqui, o preço, na maioria das vezes, não vai reverter tendência. Não vai fazer isso assim, ó. O que o preço vai fazer na maioria das vezes? Ele vai lateralizar. Então, a gente apaga. Ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai achar que ele vai perder. Ele vai voltar. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Na maioria das vezes, quando um ativo perde uma linha de tendência com ângulo agudo, ele tende a lateralizar ao invés de reverter tendência. Por que isso? Porque a gente está falando de um ativo que ele acabou de fazer um possível rompimento. Lembra que quando a gente tem um ângulo muito agudo, é porque o movimento está indo rápido para cima. E quando ele está indo rápido para cima, ele não tem... a força está muito alta para ele subir, ele não tem força para reverter tendência. Então, o preço ele vai sentir uma hora, porém ele vai lateralizar. Ele não vai fazer de imediato. Pode ser que ocorra? Pode ser. Mas na maioria das vezes ele vai lateralizar. Perguntas até aqui, porque eu vou falar agora sobre padrões de reversões e etc. Dúvidas até aqui? Ele vai fazer... Oi, Rafael, tudo bom? Eu tô dando uma aula aqui pro pessoal, mas fica à vontade, se quiser assistir aí, tá tranquilo. Então, quando ele perde essa linha de tendência com uma angulação grande, o preço tende a lateralizar ao invés de reverter a tendência. Já quando a gente tem uma linha de tendência mais um ângulo um pouco menor, ele tende a reverter a tendência mais fácil.
Pergunta até aqui? Perdão, Ricardo, você queria fazer uma pergunta, né? Só que esse pullback aqui, geralmente, é que não queria entrar no negócio de pullback, porque se você for falar sobre pullback, você vai ter que pensar em FIBO. E aqui o FIBO seria, no caso de um pullback para compra para continuar no movimento. Aqui nós estamos falando sobre linha de tendência. Mas aí, tipo, eu posso explicar isso para você numa outra aula, senão a gente vai confundir. Então, outra pergunta é a seguinte: tem essa linha? Sim, tem. Só que isso vai demorar um tempo para acontecer. Eu só estou dizendo no caso de uma linha de... Porque às vezes você está enxergando só o rompimento. Você não está conseguindo traçar essa linha de tendência mais antiga. Eu vou mostrar agora, por exemplo. Quando a gente tem uma linha de tendência mais antiga, antiga assim não, perdão, que tem uma angulação menor, o ativo, por exemplo, ele trabalha aqui assim, ó. Ele sobe, corrige, toca. Sobe, corrige, toca. Sobe, corrige. Quando ele perde essa linha de tendência com uma angulação aqui normal, assim, não muito aguda, o preço tende a fazer o pullback e continuar a reverter tendência. É aqui que a gente encontra alguns padrões, que eu já vou falar mais para frente, de reversões. Quando que uns padrões tendem a ser mais assertivos na hora de reverter e quando que uns padrões tendem a não ser tão assertivos na hora de reverter. Porque às vezes o rompimento desses padrões de reversões ocorrem dentro da linha de tendência e não faz o rompimento. Daí, esse padrão, às vezes você quer operar e ele não executa. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho. Então, a gente tem essa tendência com essa angulação um pouco menor e quando ele rompe essa linha de tendência, ele tende a reverter na maioria das vezes. E ele tende a fazer o quê? Esse pequeno pullback. Porém, que pullback que é esse aqui? É um pullback para tocar a linha de tendência por baixo. Tende a fazer isso. Só não vai ocorrer isso quando for um padrão de reversão, que eu vou explicar um pouco para frente. Ele não vai fazer esse pullback quando for um padrão de reversão. Quando for padrão de reversão, a gente vai unir os dois conceitos. Por exemplo, um topo duplo. Se o topo duplo for rompido for rompido junto com a linha de tendência, ele tende a executar o padrão de reversão. Agora, se o padrão de reversão de tendência, como o topo duplo, ocorre o rompimento antes de ele romper a linha de tendência, pode ser que ele vai fazer um pullback. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, a gente falou sobre a linha mais inclinada e a linha um pouco menos inclinada, que tende a ser mais fácil reverter, e a linha mais inclinada, mais fácil de acontecer o quê? Lateralizar. Beleza? Então, agora eu vou falar sobre a segunda parte, que é a linha de tendência secundária. Então, aqui a gente tem uma linha de tendência principal, essa aqui, e aí nós vamos trabalhar com o ativo dessa seguinte forma aqui, ó. Bom, então aqui nós temos a nossa linha de tendência principal, temos um toque, 2 toques, 3 toques, e nós vamos encontrar aqui linhas de tendências secundárias, que são essas aqui, por exemplo. A gente tem uma linha de tendência principal e uma linha de tendência secundária. Não confundam com canais. Eu vou explicar que isso não é canal, isso é uma tendência secundária. Por quê? Porque nós estamos numa tendência de alta e aqui seria o ponto de retorno de um canal. Aqui não. Aqui nós vamos operar essa linha de tendência. Eu não vou explicar por que é canal agora, mas reparem. Quando o preço toca na linha, ele executa um movimento. Repara que esse movimento que ele executa aqui não é igual a esse movimento aqui. Por quê? Porque nós temos uma linha de tendência secundária. Ou essa aqui, por exemplo, que o preço
tocaria, entre aspas, vamos supor, se fosse pensar em canal, tocaria aqui e executaria o canal. E aí aqui ele não executaria o canal inteiro. Por quê? Por causa dessa linha de tendência secundária. Para definir uma linha de tendência, a gente precisa de 4 pontos. 2 embaixo e 2 em cima. Dá para traçar com 3? Dá, tranquilamente. Mas você precisa de, no mínimo, 2 fundos para traçar uma linha de tendência de alta. E 2 topos se for traçar uma linha de tendência de baixa. Tem que ser no mínimo 2. Quem é meu aluno já sabe. Eu traço linhas de tendências mais relevantes baseadas no volume. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Então, para vocês entenderem isso aqui, que dentro de um ativo, às vezes ele não executa o movimento porque ele vai encontrar no meio do caminho algumas tendências secundárias. Por exemplo, você está aqui tranquilo, vamos supor que você comprou aqui, executou lá o ativo, bateu aqui, você já, opa, um fundo, subiu outro fundo, traçou essa linha de tendência. Quando ele faz esse rompimento, ele executa essa linha de tendência baixa. Porém, o que você espera aqui quando você compra? Que ele execute o mesmo movimento que a gente tem no mercado, o movimento áureo, que é o primeiro movimento que ele executa quando você traça essa linha de tendência. Então, esse movimento áureo aqui, ó, teria que se repetir aqui. E ele não repete. Por quê? Porque lá atrás ele teve uma linha de tendência secundária. Então, ele não vai executar esse preço inteiro. Ele vai sentir essa linha de tendência secundária. Perguntas até aqui? Esse aqui é um outro conceito. Estou só explicando o que é tendência principal e tendência secundária. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Toda vez que ele tocar aqui, você diz? Essa aqui. Essa aqui você fala? Mas eu não tenho como saber ainda aqui se é uma tendência secundária. Só depois de 2 toques na tendência. Aí eu vou ter essa tendência secundária que, entre aspas, se você pensar assim, se você analisasse ela, seria tipo uma principal de uma tendênciazinha aqui, por exemplo. Mas pensa que a gente está analisando essa tendência aqui. E essa tendência aqui é a tendência principal. É a tendência que a gente traçou baseada no volume. Eu já vou mostrar na prática isso. Tá? Mas vocês conseguiram entender só o conceito de principal e secundária? Ela tem os mesmos, ela tem toques acima da tendência que você está analisando. Esses toques. Beleza? Tô. É que eu tô gravando pro YouTube, mas pode falar, vambora. Então, eu vou explicar isso. Porque é o seguinte, por que você não confunde como canal? Vou explicar aqui rapidinho. O canal, essa linha aqui é traçada no topo relevante. Que a gente traça, por exemplo, aqui assim, no canal, a gente vai traçar essa linha em topos relevantes. E pode ser que entre esses topos relevantes você vai encontrar linhas de tendência, porque o topo do canal é onde o preço teria como é que eu posso explicar? Um retorno. É uma linha de retorno. Porém, dentro do canal você pode ter tendências, linhas de tendências dentro do canal. Então, essa linha de cima, em canal, eu não queria falar, mas em canal é linha de retorno. Não é linha que tenha tendência aqui, que nem eu estou mostrando. Ó. Aqui tem tendência. Eu tenho uma linha de tendência secundária. Canal seria o quê? O retorno. Seria tipo aqui, né? Onde ele tocaria lá em cima. No caso desse canal grande aqui, por exemplo. Esse canal grande aqui. Opa. Esse canal, vamos por aqui, um canal grande aqui. Então, aqui seria a linha de retorno do canal. Aqui pode ser um 50%, tranquilo, um retorno de 50% dentro do canal. Só que aqui, a gente, dentro desse. Na hora que ele está executando esse canal, a gente identifica micro linhas de tendência. Que elas não respeitam o canal. Vão ser linhas de tendência paralelas. Beleza? Então,
é isso. Vou passar para a próxima parte, que é legal. Aqui o que eu anotei. Então, eu vou falar agora, a gente falando sobre tendências. Quando a gente perde a linha de tendência, que não tem uma inclinação muito grande, a gente tende a reverter, na maioria das vezes, probabilidade. Então, eu vou fazer um desenho aqui, vamos ver se vocês identificam que desenho é esse aqui, ó. Tá bem direitinho, senão qualquer coisa traço de novo. Vou ter que traçar de novo. Vou ter que traçar de novo. Pera aí. Desenhar a primeira linha. Eu preciso desse desenho mais bem desenhado. Aham. Quem conhece esse padrão aqui? O oco. Esse padrão aqui. Deixa eu trocar a cor para ficar mais bonito. Esse padrão aqui é o oco. Como que a gente opera esse oco? O oco, a gente opera desse sentido assim, ó. Ele perdeu a linha de pescoço, a gente vai executar essa mesma distância na hora do rompimento. Maravilha. Então esse é o conceito do oco. Porém, olha o que a gente tem aqui pela frente. Uma linha de tendência importante. Nós temos uma linha de tendência. Aqui, ó. Opa. Quantos toques nós temos? 1, 2, 3 toques. Vamos supor que esses 3 toques são toques relevantes, tá? Eu vou entrar mais pra frente depois falando sobre volumes. Quando eu perco essa linha de tendência, eu tenho que fazer o quê? Executar esse preço para baixo. Só que reparem aonde está localizado o oco. O oco está localizado acima da nossa linha de tendência. E por ele estar localizado acima da linha de tendência, o que esse preço pode fazer? Você traçou a linha de pescoço. Ele pode bater na linha de tendência e você, ou fingir um rompimento aqui e pá, continuar para cima. E aí você que acreditou no rompimento do oco acabou sendo estopado. Então, além de você verificar o volume, do caso de um oco, verificar que ele está no topo para fazer uma possível reversão, você tem que verificar ainda aonde está a linha de tendência. Por quê? O melhor jeito de romper esse oco é, se você entende um pouquinho, é quando ele perde a linha de pescoço. Maravilha. Agora, se ele perde a linha de pescoço junto com a linha de tendência, ele vai executar o rompimento para baixo. Agora eu vou mostrar um jeito melhor de operar esse oco. Depois em topo duplo, etc. Esse oco aqui, ó. Não. Esse oco, se vocês pegarem isso aqui, ó. Cadê a borrachinha? Tá. Ó. E traçar uma linha de tendência nesses fundos. Vamos supor que a gente está no alto, né? Só que eu queria que fosse mais inclinadinho, mas tudo bem. A partir do momento que ele perde essa linha de pescoço e seria uma linha de tendência, ele vai com mais tranquilidade nesse rompimento desse oco. Então reparem, eu estou com o oco, traçar uma linha de tendência aqui, ó. Tracei. E aí eu tenho isso aqui, ó. Olha aqui que beleza, ó. Porque seja um oco ali em cima. Ele perdeu a linha de pescoço, que é essa aqui. Perdeu a linha de pescoço junto com a linha de tendência. Olha onde estava a linha de tendência cortando ele. Nesse caso,
a gente tem que esperar uma confirmação de romper a linha de pescoço. Porque aqui, ó, a gente rompeu a linha de tendência. O que ele pode fazer? Sentir a linha de pescoço e retornar. Deixa eu voltar aqui. E romper a linha de tendência. Ele pode fazer isso aqui. Por quê? Porque a linha de pescoço é uma linha importante de um oco. Quando a gente perde, a gente executa esse tamanho para baixo. Maravilha. Só que aqui ele rompeu a linha de tendência e ainda tem a linha de pescoço. Quando que é melhor operar esse oco? Quando a gente tem um volume, certo? Fez o rompimento com volume, perdeu a linha de tendência e perdeu o pescoço. Deixa eu desenhar melhor aqui um modelo, vocês vão entender melhor. Quer ver aqui, ó. Um oco ele pode desenhar assim, ó. Aqui. Ele pode estar inclinado. Isso aqui é um oco, certo? Então vou traçar uma linha de tendência aqui. Tracei uma linha de tendência. Aonde está a linha de pescoço? Vamos supor que a linha de pescoço não ficou muito bom esse meu desenho, mas vou tentar ver se... Vou traçar aqui mais ou menos. Foi aqui a linha de pescoço. Ele perdeu a linha de tendência aqui, ó. Certo? Nessa coisa. Porém, a linha de pescoço estava mais embaixo. Estava um pouquinho mais embaixo. Então, para ele confirmar o movimento de uma possível reversão de tendência, ele vai ter que perder a linha de tendência e a linha de pescoço. Se você não está esperto nisso aqui, o que o preço pode fazer? Voltar a subir, tocar na linha de tendência e bala, continuar para cima. Então, ele tem que confirmar tanto o rompimento da linha de tendência quanto do oco. Eu queria dar um outro exemplo, deixa eu desenhar melhor aqui. Eu estou meio ruim de desenho, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, peraí. Eu desenhei antes. Vai ficar bem claro. Tá. Vou copiar ali que vai ficar bom. Vocês vão entender bem. Aqui, ó. Pronto. Temos uma linha de tendência e temos um possível oco aqui em cima, certo? Então aqui eu tenho a linha de pescoço do oco. Estão conseguindo acompanhar, gente? Agora ficou bem desenhado. Um oco a gente opera quando ele perde a linha de tendência, correto? Agora, a gente está falando sobre linhas de tendência. Então, a linha de tendência, eu tenho aqui ó, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Ele tocou na linha de tendência, perdeu a linha de tendência. Ele tem o quê? Uma possível reversão de tendência, correto? Porque a linha de tendência está com um ângulo bacana, não está com um ângulo muito inclinado, que nem eu falei. Então, ele perdendo a linha de tendência, o que o preço deveria fazer? Fazer isso aqui. Opa, deixa eu... O preço tem que fazer isso aqui, né? Ó. E pau. Certo? A princípio, sim. Porém, nesse caso, quando a gente trabalha com oco e a gente enxerga isso aqui, a gente tem que esperar ele confirmar o rompimento do oco. Não só o rompimento da linha de tendência. Porque senão o que acontece? Você vem, enxerga que ele rompeu a linha de tendência, fala, rompeu, estou entrando vendendo. Não verifica isso aqui. Ele pode bater na linha de pescoço e voltar tudo. Mesmo com volume, mesmo sendo um padrão de reversão, só por ter perdido a linha de tendência, por causa desse caso que o resto da linha está para o lado de cá. É diferente daquele outro exemplo que eu dei. Vou tentar desenhar aqui embaixo. O outro exemplo que eu dei, que é assim, ó. Ele pode ter feito isso aqui, por exemplo. Ó. Vamos dar um exemplo assim. Aqui, se ele perder a linha de tendência,
Se ele perder a linha de tendência, ele já é muito mais assertivo que vai reverter a tendência. Por quê? Olha onde ele rompeu. Ele rompeu o oco e a linha de tendência. Agora aqui não. Se ele romper só a linha de tendência e não romper o oco, ele tende a não reverter a tendência, mesmo tendo volume. Conseguem compreender? Alguma dúvida? Então reparem sempre na linha de tendência como ela é importante. Porque se o padrão está totalmente dentro da linha e ela perde tanto o pescoço, até em topo duplo também funciona. Se ela perde a linha de pescoço junto com a linha de tendência que você tem traçado, maravilha. A chance de ele reverter a tendência é muito maior do que nesse exemplo aqui, ó. Ele perde a linha de tendência, mas ele não perde o oco. Aqui, que às vezes quem opera canal se estrepa, porque acha que vai executar o canal pro lado de baixo, e às vezes não vai. E eu já dei o exemplo agora, que se tiver uma linha de tendência muito inclinada, quando o preço rompe a linha de tendência, ele tende a lateralizar. Tá? Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Rompimento de uma linha de tendência podem ser seguidos por uma reversão ou uma consolidação. Beleza? Alguma dúvida aqui? Posso passar para frente? Ficou bem claro? Explícito? Maravilha, então. Deixa eu ver uma outra coisa que eu anotei aqui. Tá. Linha de tendência, falei sobre os padrões. Ah, outra coisa. A linha de tendência serve para ajudar vocês a identificar vários padrões. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora numa tendência de baixa. Por exemplo, nós temos uma tendência aqui de baixa, tocou o preço. Quem conhece esse padrão aqui? Triângulo. Maravilha. E o triângulo, vou traçar aqui para facilitar, é o que? É uma linha de tendência importante. Então, é a mesma coisa. Quando ele faz o rompimento do triângulo, ele vai ter que fazer o quê? Se a linha de tendência é muito forte, essa aqui, esse triângulo aqui, ele rompe uma linha de tendência, ele rompe para baixo, nesse sentido aqui. Porém, uma linha de tendência forte dessa aqui, se o preço faz isso aqui, ó, um possível rompimento para cima, esperem o pullback. Por que eu estou mostrando isso aqui? Olha só essa informação fodástica. O que é isso aqui? É um fundo duplo. Eu não mostrei do padrão lá em cima? Que às vezes a gente tem que esperar ele confirmar o rompimento do pescoço. Então, até num triângulo, eu tenho um fundo duplo aqui. Se ele faz esse rompimento e eu já fico, ele rompeu para cima, eu vou entrar que vai reverter a tendência. Porém, ele não perdeu a linha de pescoço, mesmo dentro de um triângulo. Não perdeu esse fundinho duplo, às vezes, ele não vai reverter aqui. Ele vai ser um padrão de... Ele vai enganar. Foi isso que aconteceu comigo uma vez que eu fiquei esperto. Esse triângulo, mesmo descendente, onde o rompimento é para baixo, ele faz essa pernada para cima. Eu até queria achar essa coisa que eu... Ô Alisson, faz um favor para mim. Acha lá no grupo aquele padrão, não sei se você lembra do triângulo que eu estava operando aquela vez. Que ele me deu uma violinada. Eu falei, nossa, que violinada. Na verdade, não foi violinada. É que ele não perdeu a linha de pescoço do fundo. Tá, se você achar, você me avisa. Então foi isso que aconteceu. Eu vi o preço rompendo, eu falei, cara, mas ele tá rompendo ao contrário, ele tem que romper para baixo. E na verdade ele só tava o quê? Testando esse linha de pescoço do fundo duplo. Era isso que estava acontecendo. E é verdade. Bom,
Então, eu expliquei um pouco sobre linhas de tendência, sobre linhas secundárias, linhas inclinadas que tendem a consolidar. E agora eu vou falar um pouco sobre a linha de tendência horizontal. Você fala assim, agora lascou. Não, na verdade, a consolidação, gente, não é nada mais, nada menos do que uma linha de tendência horizontal. Por que eu falo isso? Vamos supor que a gente está trabalhando naquele exemplo que eu dei. A gente tem uma linha de tendência mais inclinada e o preço vem fazendo esse movimento aqui, ó. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, e de repente ele perde a linha de tendência. O que ele, que nem eu dei o exemplo agora, o que acontece quando ele perde a linha de tendência sendo um ângulo inclinado? Ele tende, na maioria das vezes, não reverter a tendência, e sim consolidar. Ele tende a consolidar o preço por ser uma linha de tendência inclinada. E quando ele consolida esse preço, eu tenho uma LTB horizontal, que é essa aqui, ó. É uma linha de tendência horizontal. Essa linha de tendência horizontal, e muita gente já fala assim, é consolidação, o rompimento dela, na maioria das vezes, nesse caso, por ser inclinada à consolidação, a maioria das vezes vai ser um rompimento a favor da tendência. Vai ser a favor da tendência. E aqui a gente tem aquele outro padrão que vocês conhecem, que é um padrão de bandeira, que dentro do gráfico a gente consegue identificar. Então é um padrão de continuidade, que é nada mais nada menos do que a gente traçar uma linha de tendência na parte de baixo da consolidação, vindo de uma tendência de alta, a gente tem essa aqui, e quando ele faz o rompimento, é uma possível bandeira de alta, e ele vai executar o mesmo tamanho do, entre aspas, mastro que a gente tem aqui. Tá? Então aqui já temos mais um padrão. Esse aqui, esse tamanho, a gente projetaria lá para cima. E aqui nós temos uma possível bandeira. Claro que eu tenho os conceitos da bandeira, do mastro, para ficar mais assertivo, mas eu não vou entrar em detalhes. Estou falando sobre tendências. Então, até em consolidação, a gente tem uma linha de tendência de baixa não, uma linha, pode ser de baixa, vamos por assim, né? Uma linha de tendência em baixa e uma tendência alta, vamos por assim. Só que numa tendência de alta, quando a gente enxerga essa possível, a linha principal que a gente vai olhar, porque aqui a gente está olhando o quê? Essa aqui, né? Se eu traçar uma linha aqui, não é linha de tendência, né, gente? Isso aqui é uma linha de retorno para quem traça canal. A linha de tendência de alta sempre traça pegando os fundos. E aqui também. Então, essa linha aqui é a de baixo, é mais importante. Então, no caso de um rompimento, você vai colocar aquele que nem o Ricardo gosta. O Ricardo, o Thiago. Consolidações, rompimento, projeto, o mesmo valor lá para cima. Correto? Essa linha mais importante é a linha de baixo. A linha de cima rompeu, vai embora. Por que é a mais importante a de baixo? Porque se ele perder essa linha, ele pode reverter a tendência. Que é o que eu falei, né? É um pouco mais difícil reverter. Então, a gente vai ficar sempre esperando, no caso de uma bandeira, ele romper para cima. Caso ele faça esse rompimento, verifique volume. Verifique volume, verifique se ele não perdeu a linha de se ele perdeu a linha de pescoço. Vamos supor que ele tá aqui, não é que agora ficou meio ruim esse meu desenho. Mas se essa linha aqui, vamos supor que essa perna aqui tivesse ficado um pouco acima, vai, essa perninha aqui e essa aqui assim. E aí ele tem uma linha de pescoço aqui. Se ele entra para dentro, perde entra do consolidação e não perde a linha de pescoço, por exemplo, essa linha maior aqui, ele vai fazer o quê? Vai fazer o pullback e continuar subindo. Então é mais assertivo você esperar um rompimento para cima, né, no caso de uma bandeira, uma tendência, uma linha de tendência bem inclinada, do que uma possível reversão. Alguma pergunta aqui? Qualquer coisa eu desenho de novo. Estão conseguindo pegar?
Uhum. Deixa eu ver aqui. É exatamente esse desenho aqui. Porém, eu tomei essa violinada. Vou mostrar aqui pra vocês. É que aqui não tá ainda na hora que eu tomei a violinada, mas vou mostrar aqui rapidinho. Então aqui, ó, eu tinha uma linha de tendência, né? Ó, pronto. Eu tinha uma linha de tendência aqui, ó, uma aqui, outra aqui. E eu estava visualizando esse padrão perfeito aqui, né? Que ele fez igualzinho aqui do lado direito. E eu estava esperando o quê? Um rompimento desse triângulo. Então, quando ele beliscou e perdeu, é que aqui não aparece, mas ele perdeu um pouquinho a linha, eu entrei vendendo. E aí eu cometi um erro. Por quê? Porque quando ele chegou, esse preço fazer isso aqui, ó. Só que aqui tá no gráfico. Tá no gráfico. Ele perdeu isso aqui, ó. E foi indo. Foi indo. Só que o que? Ele não perdeu essa linha de pescoço aqui, que era um topo duplo. Até que agora, do jeito que eu desenhei, ele perdeu, mas. Deixa eu voltar. Aqui. Ele deu um rompimento falso, me estopou e ele não perdeu isso aqui, que era um possível o quê? Ó, uma linha aqui e tal, e aqui eu poderia até pensar num fundo triplo, alguma coisa assim. Ele não perdeu essa aqui. Se ele tivesse perdido essa aqui, eu tinha que ter estopado, porque daí ele ia romper a linha de tendência e romper esse topo. Que no caso, se a gente pensar naquele fundo duplo, topo duplo, ele não pode perder esse topo. E aí o que aconteceu? Ele fez o rompimento, bateu aqui, não rompeu o negócio. Só que eu já tinha estopado, porque ele rompeu aqui, né? Ele rompeu com volume, por incrível que pareça. Ele rompeu com volume isso aqui, e aí ele executou o movimento. Mesmo perdendo a linha de tendência de baixa. Aconteceu exatamente isso comigo. Então, sempre que vocês tiverem uma linha traçada, verifiquem os topos e fundos relevantes. Para quem é meu aluno já sabe, mas como a gente está gravando aqui, então vou mostrar agora na prática como que a gente consegue identificar possíveis topos e fundos relevantes. Bom, aqui é o índice, o Infut. Não. Deixa eu botar vocês agora um pouquinho para cá. Bom, pegar as ferramentas aqui. Bom, então aqui, como é que a gente traça, meus alunos aí, como que a gente traça uma linha de tendência relevante? O que a gente procura primeiro no gráfico? Pode falar. Topos e fundos relevantes. E como que eu sei que os topos e fundos são relevantes? Por causa do volume, exatamente. Estão ficando estudiosos esses meus aluninhos. Então aqui, por exemplo, vou fazer esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um fundo relevante aqui. Vou pegar as setinhas, né, que vocês gostam das setinhas. Cadê? Enxergar pelo menos. Aqui temos um fundo relevante. Aqui nós temos outro. Aqui nós temos um topo relevante. Aqui. Beleza. Então nós temos aqui, já dá para traçar nossa linha de tendência, certo? E até aqui seria um canalzinho com uma linha de retorno. Maravilha. Então vamos traçar a nossa linha de tendência. Não vou traçar canal, vou traçar só linha de tendência. Tracei uma linha de tendência. Olha aqui exatamente aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês. Vou tentar colocar na cor preta. O que nós temos aqui em cima, Alisson? Um topo duplo. É que você está mutado, você tem que liberar o topo duplo. E olha só o que aconteceu. Ele rompeu o topo duplo junto com a linha de tendência. E a linha de tendência aqui, ó, tá bem inclinada, não tá? Tá bem inclinada essa linha de tendência, não tá? Olha o que o preço faz.
Eu vou pegar aqui a projeção primeiro para mostrar que esse topo duplo foi, ó lá, bateu no 100%, tá? Perdeu junto com a linha de tendência, cravou 100%. Porém, quem acreditou numa possível reversão de tendência se deu mal um pouco. Por quê? Porque ele vê perdendo isso aqui e acha que ele vai fazer o quê? Não vai parar de cair. Só que antes de ele cair, por essa tendência que tá, a linha de tendência está inclinada, olha o que o preço faz. Ele lateraliza. Ele lateraliza um pouco. Aqui, na verdade, já teve até mudança de dia. Mas vamos pensar só aqui do dia. Isso aqui, acabou aqui o dia, tá? Olha o que ele fez. Ele não seguiu a tendência. Ele lateralizou, ó. Foi o que eu falei. Quando a linha está muito inclinada, ele tende a lateralizar ao invés de já prosseguir com uma tendência de baixa. Aqui, no outro dia, ele caiu arrebentando, tranquilo, mas foi no outro dia. Aqui, ele lateralizou antes de fazer a tendência de baixa. E ele executou com perfeição o topo duplo, porque ele perdeu junto com a linha de tendência. Então, sempre caça em linha de tendências. É melhor traçar errado do que não traçar. Linha de tendência tem que estar traçando o tempo inteiro. É muito importante, muito importante. Linha de tendência tracem o tempo todo. Então, aqui foi um exemplo. Vou voltar agora para mais uns exemplos. Só achou aqui. Aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Vou pegar essa linha de tendência. Tá? Tracei a linha de tendência. Olha só. Ele teve um topo duplo. Ele até executou. Mas ele não perdeu. Se você pegar no... É que esse aqui ainda está mais ou menos. Mas, ó, ele veio e tocou na linha de tendência. Perdeu o topo duplo. Não reverteu a tendência. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó, é um topinho duplo. Um topinho duplo aqui, tá? Perdeu o topinho aqui, executou. Porém, fez um fundo mais baixo e não perdeu a linha de tendência ainda esse dia. Ele foi embora para cima. Não perdeu. Mesmo perdendo o topo duplo, que você já executou, deu gain, ele não, mesmo fazendo um fundo mais baixo, como é que é a tendência de baixa? Não é topos e fundos descendentes? Esse padrão aqui? Ele perdeu a linha de pescoço, aí executou o seu topo duplo, voltou, fez um topo mais baixo, que ainda é tendência de baixa, porém, olha, tocou na linha de tendência de novo e não reverteu a tendência. Não reverteu a tendência. Seguiu a linha de tendência. Viu como é importante vocês traçarem linhas de tendência? Vamos achar outra. Outra linha de tendência. Aqui tem outra. Olha esse aqui. Esse aqui é bacana. Olha esse aqui, ó. Foi o que eu mostrei agora. Ó. Linha de tendência. O preço veio, fez aqui o quê? Fundo duplo. Cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui, porque ele é um fundo duplo. Quando que ele vai executar esse fundo duplo? Quando ele perder a linha de tendência e o fundo duplo. Porque senão ele engana. Para quem opera canal, o que pode acontecer? Ele pode romper aqui. Você acredita que ele vai, porque ele já rompeu a linha de tendência, ou no caso de um canal, ele vai dobrar o canal e etc. E ele sente o fundo aqui e cai. Então, cuidado. Olhem sempre se ele está rompendo ou não esse fundo duplo. Senão aqui pode ser um rompimento falso. Ele acontece mais isso aqui acontece mais assim quando o fundo está mais tortinho, não muito retinho assim. Então, aqui vocês já ficam de olho, linha de tendência. Aqui deixa eu passar lá que aqui já acho que é circuit break. Passar para trás. É uma linha aqui. Olha essa linha de tendência aqui linda, ó. Só que aqui não temos nenhum padrão. Deixa eu achar uma com padrão. Aqui também não. Aqui também não. Quero com padrões. Não. Vou achar com um padrãozinho bacana. Aqui. Olha a inclinação dessa linha aqui, ó.
fundos relevantes, tá? Vou traçar uma linha de tendência aqui mais espessa, certo? Ó, aqui nós teríamos um padrão de oco, né? Praticamente assim, se eu pegar mais... não dá bem oco, dá tipo um topinho duplo, mais ou menos. Aqui, ó. Esse aqui dá pra... Tá mais ou menos desenhado, mas dá pra entender bem, quer ver, ó? Vamos supor que até então a gente não conhece o que tem pra cá, ele tem esse topinho duplo aqui, ó. Certo? Aonde está a linha de pescoço do topo duplo? Estaria aqui, certo? Mais ou menos aqui em cima. Ó. Ele perdeu a linha de tendência. Olha lá. Perdeu a linha de tendência. Que a gente traçou lá de baixo até aqui, por exemplo. Perdeu a linha. Tocou, não rompeu a linha de pescoço. Voltou, bateu na linha e ó. Lateralizou o preço. Olha a inclinação dessa linha de tendência. Beleza? Perguntas, gente? Pode abrir e falar. Pode abrir, Ricardo. Rafael tá perguntando, né? Ah, tá. Não, tranquilo. Só precisa sair, já vi aqui. Rafael, fica à vontade. Perguntas, gente? Manda bala. Top? Exatamente. Gostaram? Tá bom? Então, quem está assistindo aí o YouTube devia fazer o quê? Curte, compartilha, se inscreve, né? Avisar o pessoal aí que a gente está em casa, mas a gente está trabalhando, certo? Então, se você assistiu essa aula aqui, gostou, curte, compartilha com os amigos, que é importante estar em casa fazendo conteúdo para vocês. Beleza? Até a próxima aula então e até o próximo vídeo.